já que é o DNA que vai comandar as características, né, que vai definir as características dos organismos, né, de como nós somos, a pergunta que fica é como é que ele faz isso? Como é que acontece essa passagem da informação do DNA que está lá no núcleo da minha célula para definir, por exemplo, que eu tenha olho castanho? Como é que acontece essa mágica? Essa mágica se chama expressão gênica, tá? Então, expressão gênica é a forma como os genes se manifestam, tá? E é isso que vai definir as nossas características, os nossos genes, tá? Mas o que é gene, Priscila? Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nós sabemos que no núcleo das nossas células estão os cromossomos, né? As moléculas de DNA bem enroladinhas, né? Compactadas lá no núcleo das nossas células. A molécula de DNA, essa dupla fita aqui, a gente sabe que ela é uma sequência de nucleotídeos, certo? Então, as 4 letrinhas do DNA, A, T, C e G, na combinação A com T, C com G, se alternando para formar essa molécula toda aqui, certo? O que é um gene? Um gene é uma porção da molécula de DNA, tá? Então, é um pedaço da molécula de DNA que contém informação para alguma característica, tá? Por exemplo, se a gente pegar esse pedaço aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o gene 2 que está nessa região aqui azulzinha desse cromossomo aqui que estava na nossa célula, certo? Então, esse gene 2 é esse pedaço dessa molécula, certo? Esse pedaço de baixo aqui. E ele tem essa sequência de nucleotídeos aqui, né? Como a gente fala, como a gente sabe que o DNA tem 2 fitas, então essas sequências, né, dessa fita em azul e dessa fita aqui em vermelho, é que vão definir que eu tenha uma cor de olho castanho, tá? São 2 fitas de DNA. Onde é que está a informação? Né? Qual das duas é o gene para que eu tenha olho castanho? Vamos imaginar que é essa fita aqui vermelha. A gente vai chamar ela de fita ativa, tá? Então, tem genes que estão em uma fita e tem genes que estão na outra fita, tá? Nunca no mesmo lado, né? Nunca na mesma posição, né? Nunca esse aqui é um gene e esse aqui é outro gene, porque eles são complementares, né? Mas, por exemplo, para o gene 2 aqui, esse lado direito pode ser a fita ativa e para o gene 1, a fita ativa pode ser o lado esquerdo, pode ser a fita do lado esquerdo, certo? Tá. Então, vamos imaginar que esse aqui é o gene que determina a cor de olho. Então, essa informação aqui, essa sequência de nucleotídeos, G, T, C, A, T, G, G, A, T, C, T, G, A, C, define que eu tenha olhos castanhos, tá? Então, aqui está escrito a informação no meu gene para que eu tenha olhos castanhos. Mas, se vamos considerar esse sétimo par de bases aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo par de base aqui. Se, por algum motivo, uma outra pessoa tem, ao invés de uma guanina na 7ª posição aqui, tiver uma adenina, pode ter como resultado que ela tenha olhos azuis. Tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui são variações de um mesmo gene. Tá? Então, o gene vai ser a sequência de nucleotídeos que vai determinar uma certa característica. Pode ter variações dentro dos genes, mudanças de letrinhas aqui dos nucleotídeos? Pode. E essa mudança de nucleotídeos pode ter como consequência resultados diferentes, características diferentes? Pode, tá? É isso que a gente chama de mutações. Então, mutações são alterações nos genes
né, que vão ter como consequência mudanças na característica que vai ser expressa, que vai ser o resultado final lá da expressão gênica. Legal, né? Agora, vocês devem estar se perguntando como é que isso acontece, como é que a letrinha do DNA vai implicar na minha cor de olho. Então, a gente vai ter alguns passos para a expressão gênica, tá? Alguns 2 passos. Isso a gente chama de dogma central da biologia molecular. Esse nome foi proposto pelo Crick em 1970, o mesmo Crick lá do Watson e Crick da estrutura do DNA, né? Então, 20 anos depois da estrutura, ele propôs aqui o dogma central. O que é o dogma central? É uma explicação para como os genes se expressam, tá? Então, qual é a lógica? A gente tem um centro de informações, então um lugar onde as informações estão armazenadas na célula, no interior do núcleo, né, no nosso caso dos seres eucariontes, que é no DNA, certo? O DNA, então, é uma molécula que tem que ser preservada, né? Ela está fechadinha lá no núcleo e ela não sai de lá. Só que ela que contém as informações para que o meu pigmento do olho, né, a proteína que faz com que o meu olho seja castanho, seja expressa, né, que ela seja produzida e que ela exista. Se o DNA não sai do núcleo, ele precisa de alguém que faça esse serviço. Quem é esse alguém? É o RNA, é o segundo ácido nucleico, né? Então, a partir do DNA é produzida uma molécula de RNA mensageiro porque ele carrega a mensagem, e esse RNA mensageiro é que vai levar lá para o citoplasma, né, para ser lido pelos ribossomos, a informação para que seja produzida essa determinada proteína, tá? Como é que chamam os processos? Do DNA para ser produzida uma molécula de RNA, esse processo se chama transcrição. Tá? Então, a transcrição é a produção de um RNA a partir do DNA. E o RNA ele vai ser traduzido em uma proteína, em um polipeptídeo, por meio dos ribossomos, certo? Então, o dogma central propõe esse caminho aqui, ó. Então, a partir do DNA se produz o RNA e a partir do RNA se produz a proteína. Uma vez feita a proteína, não dá para voltar e ver qual é o DNA correspondente, tá? O próprio Crick, depois de ter cunhado esse nome, né, de dogma central, ele mesmo fez um adendo dizendo assim que não devia ter usado esse nome, né? Porque o que é dogma? Dogma é verdade incontestável, né? Algo que não se contesta e vai contra aquilo que se propõe para a ciência, né? Que deve ser sempre questionado. Mas até hoje não se encontrou nenhum ser vivo, nenhuma possibilidade de que a partir de uma proteína seja sintetizada uma molécula de DNA. Então, até hoje, esse dogma, que é esse caminho da informação gênica, ele se mantém, tá? Na época do Crick não se sabia, mas depois, essa seta em rosa aqui mostra algo que foi descoberto, né? A partir de RNA, é possível produzir DNA, tá? Para isso, são alguns seres vivos que têm essa capacidade, que tem que ter uma enzima que se chama transcriptase reversa, tá? Não são todos os seres vivos que têm essa capacidade. Alguns vírus têm. O vírus HIV é um deles, por exemplo, capaz de sintetizar o DNA a partir de um molde de RNA, beleza? E a molécula de DNA, como ela mantém a informação, né? Ela é capaz de se autorreplicar, ou seja, de ela fazer cópias dela própria. Tá? A gente vai ver isso num próximo momento. Vamos ver então o passo a passo, como é que acontece a produção de uma proteína. Nos procariotos, né, só para a gente fazer esse adendo,
o DNA e o RNA e os ribossomos estão todos no mesmo compartimento. Lembra que as bactérias, as arqueias não têm núcleo, né? Os procariotos não têm núcleo. Então, todos esses processos vão acontecer no citoplasma, tá? Então, o DNA bacteriano, ele vai ser transcrito no RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ser lido por um ribossomo para produzir a proteína, tá? Vai ser traduzido. Nos eucariotos, a gente vai ter uma separação espacial e temporal desses processos, né? Espacial porque o DNA está aqui, ó, no núcleo, no interior do núcleo. E os ribossomos estão no citoplasma. Então, a separação espacial está aqui, porque a transcrição vai acontecer no interior do núcleo e a tradução vai acontecer no citoplasma. Tá? E temporal porque também não é porque o RNA mensageiro foi produzido aqui dentro que automaticamente ele vai sair e vai para o citoplasma. Tá? Ele pode ainda ficar um tempo aqui e depois sair, dependendo dos estímulos ambientais. Tá? Vamos ver aos pouquinhos aqui o passo a passo primeiro. Tá? Então, a gente vai ter a transcrição no núcleo e a tradução no citoplasma. Vamos começar com a transcrição. O que é esse processo de transcrição? Então, a gente tem nos nossos cromossomos a molécula de DNA enovelada, né, enroladinha, e ali estão as informações que precisam ser levadas lá para fora, tá? Então, a receita, o livro de receitas está guardado aqui dentro do núcleo. O livro de receitas não vai sair daqui de dentro, certo? Mas ele vai precisar, a informação que está contida nele vai precisar ser levada para fora. Quem vai fazer isso? O RNA mensageiro, tá? Então, quem vai conseguir ler entre aspas, né? Essa molécula de DNA e produzir o RNA mensageiro a partir dela é uma enzima que se chama RNA polimerase. Toda enzima termina em ase, polímero, então é uma molécula grande, então ela vai fazer um polímero de RNA, ela vai construir o RNA, certo? RNA polimerase. O que ela precisa fazer? Já que o DNA está enroladinho, ele é dupla fita e a informação está em uma das fitas, né? Primeira coisa, ela precisa abrir, né? Então, primeira coisa que essa enzima precisa fazer, essa parte, esse gene, precisa ser aberto. Então, essa dupla fita, né, de DNA, ela precisa ser aberta. E aí, essa fita aqui, ó, de cima, é a nossa fita molde. Essa aqui é a fita complementar. O gene está na de cima, certo? E aí, a RNA polimerase vai lendo essa sequência de nucleotídeos do DNA e vai produzindo uma molécula de RNA complementar a ela, né? Só que de RNA. Olha aqui a complementaridade. Se no DNA eu tenho A, T, G, no RNA vai entrar U, A, C. A mesma complementaridade, né? Lembra que no RNA não tem timina, então no lugar da timina entra a uracila. E o pareamento vai ser igual, A com T, C com G. Só que aqui, A com U, C com G, né? Então, A com U, T no DNA vai corresponder a no RNA. G com C, A com U, C com G, G com C, G com C, A com U, T com A. Tá? É como se a gente estivesse fazendo uma segunda fita aqui de DNA, seguindo aquele pareamento de bases, mas no lugar de colocar timina no RNA, é colocada uracila, porque no RNA não tem timina, certo? Beleza, então esse RNA, depois que acabar o gene, né, depois que todo esse gene aqui for transcrito, vai ter uma molécula de RNA prontinha lá de RNA mensageiro. Vou me esconder aqui para não atrapalhar. Não é essa, é essa. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos dar um zoom, né? A gente está nessa região aqui, né? A gente está na transcrição aqui no núcleo, certo? Então, olha aqui, ó, o DNA
olha ele aqui aberto, certo? Aí ele vai produzir a RNA polimerase, vai produzir um RNA mensageiro, tá? Por que aqui está escrito RNA pré-mensageiro? O que vocês encontram de diferença? Tá vendo que aqui tem umas regiões branquinhas entre as vermelhas? Pois é, nos genes dos eucariotos, existem regiões que são transcritas, mas que não vão ser traduzidas. Essas regiões aqui se chamam introns, tá? Então, o RNA mensageiro, ele precisa ser processado, retirados esses introns, para aí sim a gente ter um RNA mensageiro maduro que vai sair do núcleo, ó lá, pelos poros, tá? Mas não é só o RNA mensageiro que vai ser produzido assim, que vai ser produzido, né, a partir dos genes lá no núcleo. A gente tem outros dois tipos de RNA, não é? O RNA ribossômico e o RNA transportador. Existem genes para esses dois outros tipos de RNA, né? Então, também esses genes vão ser transcritos e aí vai ser produzido o RNA ribossômico e o RNA transportador. E aí, o RNA ribossômico vai se ligar com proteínas, vai sair pelo núcleo e vai lá para o citoplasma. Aqui, ó, vai sair pelo poro, né? E vai lá para o citoplasma. Mesma coisa com o RNA transportador, certo? Tá. Agora vamos para tradução. Então, transcrição. O RNA, o DNA foi transcrito no RNA mensageiro. Também, né, os genes ribossômicos e os genes de RNA transportador também foram transcritos. A tradução, a gente vai ter esses 3 RNAs agora trabalhando em conjunto para produzir a proteína, certo? Onde vai acontecer a tradução? Lá no citoplasma, ou por ribossomos livres, ou nos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso, certo? E quem é a organela responsável são os ribossomos, lembrando que não são organelas membranosas, né? São formadas lá por RNA ribossômico. Então, na tradução, a gente vai ter que encontrar, né, a correspondência entre os nucleotídeos do RNA, as letrinhas do RNA, e os aminoácidos, que são os componentes das proteínas, né? Então, uma proteína é formada pela união de muitos aminoácidos. Como é que nucleotídeo, que são as letrinhas, vão virar aminoácidos, tá? Na tradução, é essa correspondência que vai acontecer. Isso a gente chama de código genético. Isso acontece graças ao código genético. O que é isso? Código genético vai ser exatamente isso, a correspondência entre os nucleotídeos do RNA e os aminoácidos das proteínas. Os nucleotídeos vão ser lidos, né, pelos ribossomos, digamos assim, em trincas, em números de 3, tá? Então, a cada 3 nucleotídeos vai corresponder um aminoácido, certo? Então, a cada 3 nucleotídeos corresponde um aminoácido. Essa trinca de nucleotídeos a gente vai dar o nome de códon, beleza? Então, o código genético vai ser a correspondência entre os códons e os aminoácidos. Como é que isso vai acontecer? A gente tem uma tabelinha aqui dos códons, tá? Então, aqui, ó, primeira base, olha lá, aqui, ó, primeira base. U, C, A e G, certo? A primeira base. A segunda base também, U, C, A e G. E a terceira base, U, C, A e G, aqui, certo? Fiquem tranquilos que vocês não vão precisar decorar essa tabelinha aqui, tá? Mas a gente precisa saber ler. Então, como é que vai ser a leitura dessa tabela? Vamos imaginar um códon, então uma trinca, que seja UAG. Onde eu vou encontrar qual é o aminoácido correspondente? U, primeira letra, A, segunda letra, G,
terceira letra. Então, vai ser aqui, ó, UAG. Eu justo escolhi um aminoácido que não é um aminoácido, chama parada. Isso aqui quer dizer que não vai mais continuar o processo de tradução, tá? Vamos pegar outra trinca, né? AUU. Então, vamos lá. A, U e U, certo? AUU vai ser correspondente, esse códon vai ser correspondente ao aminoácido isoleucina, tá? Então, quando o ribossomo encontrar no RNA mensageiro esse códon aqui, AUU, ele vai colocar lá, no lugar correspondente, uma isoleucina, tá? Nessa tabela aqui, então, a gente vai ter os 20 tipos de aminoácidos que existem na natureza, mais alguns códons que significam parada, tá? Então, a gente vai ter esses 3 códons aqui, ó, UAA, UAG e UGA, que não codificam nenhum aminoácido, mas indicam que é para parar o processo de tradução, tá? Reparem outra coisa nessa tabela aqui, ó. Olha nessa célula aqui, ó. Então, CGU, CGC, CGA e CGG, esses 4 códons aqui correspondem ao mesmo aminoácido, que é a arginina, tá? Nossa, por que isso acontece? Se a gente contar o número de combinações possíveis, então a gente tem 4 nucleotídeos, podendo ocupar 3 posições, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 64 combinações possíveis. Se vocês contarem o número aqui, a gente tem 64 códons possíveis. Só que só 20 aminoácidos. Então, é de se esperar que exista uma repetição, né? Então, tem códons diferentes que codificam para o mesmo aminoácido. Essa vai ser uma das características do código genético, tá? É por isso que a gente vai chamar o código genético de degenerado. Ou seja, a gente tem mais de um códon codificando para o mesmo aminoácido. Por isso a gente diz que ele é degenerado. E a outra característica do código genético é que ele é universal. O que isso quer dizer? Que essa correspondência entre aminoácidos e trincas, né, e códons, vale para bactéria, vale para fungo, vale para protozoário, vale para planta e vale para animal, inclusive para nós. Então, todos os seres vivos conhecidos têm esse código genético aqui, tá? Presta atenção no seguinte: existe um erro muito sério quando se fala de código genético de uma espécie. Ai, porque os cientistas descobriram o código genético da bactéria que causa tuberculose. O código genético está descoberto há muito tempo, tá? Então, código genético é a correspondência entre nucleotídeos e aminoácidos. Isso que pode ter sido descoberto, que as pessoas tratam como código genético, é genoma, tá? Que é a sequência de genes, é a sequência de nucleotídeos do DNA, por exemplo, tá? Isso não é de código genético, então muito cuidado com isso, tá? Código genético é isso aqui, ó. Relaciona código genético com a tabelinha de códons e aminoácidos, beleza? E essas duas características dele, ser degenerado e ser universal, beleza? Como acontece o processo de tradução? Vamos para o próximo processo aí.